Olá! Promover o crescimento econômico e, ao mesmo tempo, controlar a inflação, reduzir gastos públicos sem prejudicar os programas sociais e recuperar a confiança de empresários para aumentar o nível de investimento no país. Esses são alguns dos desafios econômicos para o segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, tema desta edição do Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e Carlos Zaratini, do PT, também de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e o Brasil em Debate é um programa da Rádio Câmara e da TV Câmara. Obrigada, deputados, pela presença aqui no estúdio. Eu gostaria, então, de começar perguntando para o senhor deputado Carlos Zaratini como, na visão do senhor, a presidente Dilma vai conseguir conciliar todos esses fatores. Olha, em primeiro lugar, agradecer o convite de estar participando desse programa e também dizer que nós estamos vivendo um momento que é um momento que tem diversas restrições na economia, né? De um lado, nós temos ainda a manutenção de uma crise internacional que reduz o desenvolvimento e o crescimento econômico dos principais países do mundo. Agora mesmo, nós tivemos uma notícia de que a própria Alemanha, que é o principal motor da Europa, está sofrendo uma restrição também de crescimento, né? Isso implica em menores importações dos países como o Brasil. Também tivemos problemas na questão da própria Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo teve um efeito que eu não vi ninguém prever, que foi uma paralisia nos negócios e nos investimentos, né? A exceção da indústria de cerveja e da indústria de carne, eu acho que todos os outros setores sofreram uma paralisação durante a Copa do Mundo. Mas teve um impacto também da construção civil, né? Sim, mas vamos dizer assim, o impacto na construção civil já vinha de antes, né? Quando terminaram os estádios, tal, as obras parou e em seguida nós tivemos uma paralisia na produção, muitas indústrias pararam a sua produção, o consumo diminuiu e depois tivemos todo o período da campanha eleitoral, que foi uma campanha bastante acirrada e bastante dividida, né, onde nós temos hoje uma situação que muitos empresários falaram, não, vamos esperar o resultado da eleição para ver o que nós vamos fazer, né? Isso também reduziu o investimento e, de certa forma, paralisou a economia. Então nós temos que agora ter uma proposta, uma programação para que exatamente a gente retome esse crescimento econômico, né, retome o desenvolvimento para que a gente dê sequência a esse processo de distribuição de renda no país. E são as medidas que agora o novo governo Dilma, né, deve adotar a partir talvez ainda desse final de ano, mas com certeza a partir do início do próximo ano, medidas que deem uma nova injeção na economia, que façam com que a economia retome esse crescimento, criando um ambiente mais tranquilo para que o investidor traga os seus recursos aqui. E a gente tem visto aí um jornal como o Jornal Valor, né, que publica muitas decisões empresariais, diversas empresas tomando decisões de investimento no Brasil, empresas de fora do Brasil e empresas de dentro do Brasil que já estão tomando suas decisões de falar, não, vamos aportar recursos no Brasil em novos empreendimentos, né? Agora, ontem mesmo, uma grande empresa do setor de logística em São Paulo vai construir um novo terminal de mais de 350 milhões de reais, que é um investimento bastante importante. Então, eu acho que nós vamos ter nesse novo momento aí de crescimento no país. Obrigada, deputado Zaratini. Deputado Antônio Carlos Mendes Tame, nas primeiras entrevistas pós-eleição, o Ministério da Fazenda já sinalizou que pode anunciar novas medidas de estímulo a setores da indústria. O senhor acha que é isso que o mercado quer ouvir? Na realidade, o que nós assistimos nessas eleições é que a população, no seu conjunto, quer que continuemos na oposição. Qual é o papel que nós vimos desempenhando na oposição? Não é um papel destrutivo, é de tentar fazer com que o governo erre menos, acerte mais. É uma oposição construtiva que nós vamos continuar exercendo. É claro que cabe ao governo a iniciativa das medidas para corrigir os rumos, corrigir aquilo que precisa ser corrigido. O que, por exemplo? A desindustrialização do país
vai acabar gerando destruição de vagas, não há dúvida. E nós estamos assistindo, os números não mentem. O Brasil está se desindustrializando, se transformando num grande entreposto, onde há lugar para empresas de logística, empresas de armazéns, onde se compra o produto do exterior para revender aqui no Brasil. Um grande, imenso Paraguai. A produção made in Brasil está diminuindo a cada ano. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, beneficiar alguns setores, como você falou, é uma coisa, a nosso ver, descabida. O que deveria haver é um estímulo geral e com condicionantes. Por exemplo, vou beneficiar a indústria automobilística, mas vou colocar condicionantes, desde que aumente a produtividade, a eficiência dos motores, do motor a álcool, ou do flex quando movido a álcool, em suma. Eu dou condicionantes. Tirar condicionantes e selecionar alguns setores que são campeões é o caminho para continuar errando. O Brasil, quando adveio a crise de 2008, que para muitos países em desenvolvimento já passou, para o Brasil não passou ainda, não passou, nós estamos vivendo essa crise, porque nós estamos com as contas externas arrebentadas, bens e serviços externas também arrebentada, risco de volta da inflação, não queremos que volte, e risco de não cumprimento das metas de responsabilidade fiscal. O país está passando por um dilema muito grande. O governo não consegue fazer as obras de infraestrutura. Agora, com muitos anos de atraso, vai fazer as concessões que tanto demonizou, já abriu para isso, depois de perceber os equívocos que perpetuou, que consumou durante esse período em que não fez as concessões, podendo contar com o capital privado para alcançar benefícios para toda a economia, diminuindo os gargalos na infraestrutura. Também o governo estimulou o consumo, o que estava certo no início, mas não depois. Continuou estimulando o consumo. Nós temos que estimular o investimento. Em suma, nós imaginamos que possa haver correções de rumos agora e nós vamos ajudar, nós vamos votar a favor em tudo aquilo que for para o bem do país. Em relação a essa questão de correção de rumos, o deputado Zaratini, o deputado Mendes também tocou na questão das metas. O governo parece, segundo o jornal o Globo noticiou, a equipe econômica estaria com uma proposta pronta para alterar a lei de diretrizes orçamentárias, justamente porque o governo não deve conseguir cumprir a meta fiscal em 2014. Como é que o senhor analisa isso e como é que vai ser no Congresso essa negociação? Bom, evidentemente isso tem que ser discutido e avaliado pelo Congresso. Agora, sem sombra de dúvida, houve uma redução da arrecadação devido à redução da atividade econômica por conta desses fatores que eu apontei. No meu modo de ver, a redução da atividade internacional, da economia internacionalmente e a redução por conta da cópia das próprias eleições. Mas eu acredito que nós possamos ter, do ponto de vista de concessões, como disse o Mendes, nós tivemos já várias concessões feitas, né? Nós tivemos as concessões de aeroportos, as concessões de estradas, né? Não estamos as concessões nos portos, onde o processo foi paralisado pelo Tribunal de Contas, né? E está parado lá, está estacionado no tribunal. O tribunal não dá solução aos seus questionamentos. Mas vamos prosseguir nesse processo de concessão agora, porque exatamente no período eleitoral é muito complicado você lançar um edital, fazer uma concessão que pode ser questionada pelo adversário, né? Não há dúvida disso, quer dizer, e que também é justo que as concessões sejam feitas porque ganhar a eleição. Então, se o adversário, a oposição tivesse ganho a eleição, talvez tivesse uma outra proposta de concessão e era justo que aguardássemos então esse processo ser encerrado. Agora, vamos fazer as concessões de ferrovias, que não é um modelo simples, porque a ferrovia no Brasil ela tem uma complexidade maior do que a rodovia. A rodovia você já sabe mais ou menos
o fluxo que vai ter por aquela rodovia. Na ferrovia são necessárias maiores garantias aos investidores. Vamos lançar esse processo, vamos lançar processo de novos terminais aeroportuários. Enfim, o processo de liberação de novos investimentos, ele vai se dar. E o BNDES, ele fez algumas prioridades de investimento. A principal delas, e que é muito questionada pela oposição, é no setor de petróleo. Agora, nós tínhamos que escolher, ou fazemos o investimento para extrair o petróleo do pré-sal e aproveitamos essa oportunidade, essa riqueza que o Brasil tem, ou deixávamos isso lá no subsolo. Quer dizer, o governo fez a opção correta, no meu modo de ver. Vamos explorar o petróleo, vamos extrair esse petróleo. E para extrair essa quantidade de petróleo, é necessário investimentos pesadíssimos para fazer as plataformas, os oleodutos, os navios que são necessários para fazer a extração do petróleo. Então eu acho que nós demos um passo grande, é um passo que é necessário e o Brasil está começando a colher os frutos. A produção de petróleo aumenta mês a mês, né? A produção do pré-sal vem aumentando também e nós estamos não só garantindo a nossa autonomia energética, como garantindo recursos para a educação, que aqui o nosso Congresso aprovou 75% dos royalties para a educação e 25% para a saúde. Isso vai ser um aditivo para a educação, uma suplementação de recursos muito importante, principalmente para melhorar o ensino fundamental, né? Porque nós também colocamos na lei que prioritariamente esse recurso será destinado ao ensino fundamental. Obrigada, deputado Zaratini. Queria saber a opinião do senhor, deputado Bendistame, sobre a questão do superávit primário, da redução das metas e também sobre o consumo e controle da inflação, mas vai ser no próximo bloco. O Brasil em Debate vai fazer um rápido intervalo e volta já. Estamos de volta com o Brasil em Debate, que recebe hoje os deputados Antônio Carlos Bendistame, do PSDB de São Paulo, e Carlos Zaratini, do PT também de São Paulo. Eu sou Fabiana Mello e nós estamos discutindo hoje os desafios econômicos para o próximo governo. Bom, deputado Bendistame, no primeiro bloco, o deputado Zaratini estava falando então sobre a necessidade do governo de reajustar a meta de superávit primário em função do desaquecimento da economia nesse ano de 2014, muito provavelmente também em função da Copa do Mundo e da campanha eleitoral. Na opinião do senhor, como vai ser essa discussão aqui no Congresso? Eu acredito que nós da oposição vamos votar contra essa mudança. Nós achamos que o governo, quando estipula uma meta, e ele é que toma essa iniciativa, ele que encaminha para cá, e essa meta aprovada, ele deve dizer, conseguir ou não conseguir cumprir. Mudança na meta para o ano que vem, mas não mudar o que já foi pré-estabelecido. Isso é, mais uma vez, colaborar para diminuir a credibilidade, a confiança, para ter contas ajustadas, para fazer gambiarra nas contas, para não vai dar certo porque eu vou mudar, não deu certo, eu mudo. Não é possível fazer isso. É preciso que o governo diga, não consegui acertar, por isso, acabou. Aí adquire transparência, credibilidade. Outra coisa, vamos enfrentar os problemas que afligem a população brasileira. Quais são os problemas dos quais não podemos fugir? Primeiro, combate à corrupção. Houve países que estavam num ponto que nós estamos, uma generalização sistemática da corrupção. As pesquisas feitas pela FGV mostram que pode chegar a 80 bilhões por ano o dinheiro desviado pela corrupção, levando-se em conta apenas o superfaturamento, sem levar em conta aquele dinheiro por fora que ninguém consegue medir. Ora, quanto é o orçamento federal para a saúde? 105, 110 bi por aí, não é? Ora, 80 está perto. Se eu diminuir a corrupção, se eu acabar com a corrupção, eu consigo ter recursos para saúde, para diminuir as filas
nos hospitais, as filas para os exames, as filas para uma hemodiálise, as filas para uma radioterapia, para uma quimioterapia, eu consigo dar um tratamento mais humano, mais decente para a população brasileira. Então, o primeiro problema, acabar com a corrupção. Se o governo disser que vai acabar, assusta todo mundo e consegue inibir os corruptores e os corruptos. Eu tenho absoluta convicção de que nós somos capazes de dar um grande passo nesse sentido. Segundo, tem que fazer uma reforma. Mas a reforma tributária, quando fala em reforma tributária, eu tenho certeza que os trabalhadores e os empreendedores ficam com medo. Porque quem se senta à mesa para discutir a reforma tributária? Os representantes da União, dos estados e dos municípios. Quem paga a conta não tem lugar na mesa, não senta à mesa. Então, como o bolo, cada um quer puxar um pedacinho maior para si, o bolo tributário aumenta e vem aumentando nos últimos 20 anos, não é nos últimos 12. Nunca se falou em reforma tributária para se diminuir a carga tributária. Mas efetivamente e precisa simplificar. Impostos, né? Para alguns setores. Nós tivemos uma redução da tributação sobre a folha de pagamento, que para atingiu... alguns setores. Só para alguns, mas alguns que representaram a maioria da economia. Então, mas eu acho que deveria ser geral. Todo o setor opta, mas com condicionantes. Mas desde que ele não desempregue ninguém. Eu concordo. Mas então, agora deixa só para complementar a pergunta, deputado Zaratini. Nesse segundo mandato agora, no Congresso, o senhor acha que vai ser uma prioridade, então, da presidente Dilma, além da reforma política que ela já mencionou, uma reforma tributária que possa também destravar, então, o crescimento econômico? Eu acredito que sim. Acho que a reforma tributária, que nós, em alguns momentos nesse Congresso, já se discutiu em vários mandatos, né, e que sempre tratou mais da partição dos tributos entre estados, municípios e União, e que o Mendes falou bem claramente, isso aí Só quem recebe. Não é bem por aí. Né? O que nós queremos é começar a discutir a desoneração e o impacto disso nas pessoas. Certo? Eu acho que essa é a grande questão. Quer dizer, fazer uma proposta de uma reforma tributária menos regressiva. Hoje nós temos uma tributação regressiva. Quem ganha menos paga mais. Quem ganha mais paga menos. Nós temos que reequilibrar isso. E temos que fazer uma proposta também que dê maior incentivo ao setor produtivo. Então, eu acho que essas questões, a partição entre estados e municípios, nós temos que tentar segurar essa briga aqui. Eu, pelo menos, tenho essa visão, não sei nem se é a visão do governo, a minha visão, eu acho que nós devemos fazer um trabalho aqui de que vamos colocar na mesa, como disse o Mendes, isso eu estou de acordo dele, os interesses da população. A segunda questão, que eu acho que é importante dizer, é essa questão do combate à corrupção. Nós aprovamos uma lei aqui há 2 anos, há 1 ano e meio atrás, mais ou menos, que foi a lei anticorrupção, a lei que pune as empresas corruptoras. Então, nós vamos começar a sentir os efeitos disso e já estamos começando a sentir os efeitos. Porque eu tenho certeza que novos processos que agora vão ser abertos vão tratar de punir essas empresas. E isso vai mudar o ambiente econômico no Brasil, vai mudar o comportamento empresarial. Tenho certeza disso. Porque a corrupção, ela não está localizada só no governo federal, ela está localizada nos governos estaduais, nas prefeituras, e nós precisamos movimentar para que as empresas, de fato, elas participem das licitações, discutam os seus contratos e tudo mais, num ambiente que não haja corrupção. Né? Mas a mania que nós temos aqui é uma mania empresarial, falar, não, nós temos que dar um incentivo aí para o governante. Né? E isso realmente criou um problema grande no nosso país. Né? Eu acho que agora, novos processos que vão acontecer a partir de agora, já vamos ter aplicação dessa lei e isso vai criar uma nova situação no país. Então, eu vejo de um ponto de vista, essa questão da corrupção, do ponto de vista otimista. Eu acho que nós vamos superar esse momento, vamos para uma situação mais positiva. Fizemos também a lei, que o Mendes também deve conhecer melhor até que eu, a lei de combate à lavagem de dinheiro. É uma lei importantíssima exatamente porque nenhum corrupto vai ficar guardando dinheiro no colchão. Ele quer transformar isso em propriedades, em patrimônio. Então, ele tem que lavar o dinheiro. Né? E hoje o sistema bancário, o sistema financeiro tem a obrigação
de denunciar qualquer tipo de lavagem de dinheiro. É uma mudança de comportamento. Então, acho que nós estamos tendo elementos importantes para avançar na questão do combate à corrupção. Deputado Mendes-Tame, o senhor queria falar? A respeito dessa lei, que teve a participação de um dos melhores deputados do PT de São Paulo, que é o Zaratini, que está aqui comigo, nós temos uma restrição a fazer. Ela não foi regulamentada ainda pelo governo federal. De qual das duas o senhor fala? A lei anticorrupção? Certo. Já foi regulamentada a nível estadual, mas é uma regulamentação provisória, porque ela vale enquanto a regulamentação federal não advier. A federal prevalece. Aí, se tiver algum ponto de conflito, vai prevalecer a federal. O governo está nas mãos da Presidente da República. O Jorge Arge já fez o trabalho lá na Corregedoria, Controladoria da República. Muito bom trabalho para regulamentar essa lei. O segundo aspecto... Mas só um parênteses, ela é aplicável mesmo sem a regulamentação, porque a regulamentação trata da dosimetria das multas e das penalidades, mas ela é aplicável, o juiz pode ele criar a dosimetria, né? Mas eu concordo com você que deveria já estar regulamentado. Já seria um grande avanço. O segundo ponto é justamente esse. Eu acho que essa questão do pacto federativo tem que ser estudado. Não é na hora da reforma tributária, mas tem ligação. Porque não é possível. Hoje, educação municipalizada, saúde municipalizada. Quem cuida do asfalto? O prefeito. Dos ônibus? Prefeito. Quem cuida da iluminação pública a partir de janeiro agora? Prefeito. 90% daquilo que diz respeito à qualidade de vida da população é de responsabilidade direta ou conjunta da prefeitura. Quanto recebe do bolo tributário o prefeito, as prefeituras? 11%. Com as transferências voluntárias, aumenta para 13%. E tem que fazer tudo. E acha que é papel de uma presidente da República ficar distribuindo tratores, 500 tratores? Não é papel da presidente. É para ela cuidar de coisas mais importantes do que dizer se um município merece ou não ganhar um trator. Nós temos que tratar da corrupção, da reforma tributária, do pacto federativo, da reforma eleitoral, da educação e da segurança. Agora, eu queria só para finalizar, o tempo da gente está chegando ao fim, deputados, falar sobre a questão do controle da inflação e, ao mesmo tempo, da declaração que a presidente deu logo após a eleição, dizendo que, na visão dela, não era o momento de recomendar ao brasileiro que controlasse o consumo. Na visão dos senhores, isso pode prejudicar o controle da inflação, deputado Zaratini? Eu acho que não, porque a causa de você ter inflação não é o consumo exagerado. Nós não estamos tendo uma explosão de consumo no Brasil. Então, não se trata aqui da gente restringir. Restringir o consumo seria simplesmente nós fazermos com que mais pessoas ficassem desempregadas por conta da redução da produção interna. Eu acho que nós temos que procurar controlar a inflação, né, exatamente. Nós temos também uma seca no Brasil, que também atinge a produção agrícola, mas nós temos que procurar ver os pontos críticos onde o governo deve atuar para exatamente procurar reduzir. Um dos pontos críticos são as tarifas, tarifas controladas pelo governo, né? Tarifas de energia, tarifas as mais gerais, né? Então, essa que é a questão. Eu acho que reduzir o consumo, falar para a população, vamos reduzir o consumo, não é o caso, porque nós não estamos vivendo um momento de explosão. Nós tivemos em 2010 um momento de aumento de consumo muito maior, não gerou a inflação, né? Hoje nós estamos tendo um consumo bem menor, quer dizer, um crescimento bem menor, então é uma outra situação e eu acho que o governo deve atuar nos pontos críticos exatamente para evitar o aumento da inflação. A opinião do senhor, deputado Mendes-Tame? Eu acho que o que vai segurar o consumo, o aumento futuro do consumo, é o endividamento das famílias. Nunca tivemos famílias tão endividadas como agora. Portanto, não é uma orientação do governo no sentido de que consumam menos. Por outro lado, também
chegar a defender o tal consumo sustentável, não compre nada desnecessário, pode ter sentido para as altas classes, A, B, ou até C+. Mas como que eu vou falar em diminuir o consumo para alguém que está na classe E, classe D, que está saindo da sua situação de miséria? Ele tem que consumir mais para melhorar sua saúde, sua condição de vida. Nós temos que trabalhar no sentido de que a produção seja feita aqui no Brasil e não importemos o que falta para complementar a produção nacional que não dá conta do recado. Então, o estímulo é para quem estiver produzindo. E nós temos PECs aqui, inclusive, nós já votamos no sentido de que bens de salário. O que são bens de salário? São aqueles bens pagos pelo trabalhador. A cesta básica de alimentação, a cesta básica de material de construção, para ele construir um cômodozinho a mais, para ir morar lá na sua casa, os seus pais, os avós das crianças vão ajudar a cuidar das crianças. Tudo isso, não pagar imposto. Não tem sentido que os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos, proporcionalmente. Essa revolução tributária tem que ser feita. Ela está tardando, ela precisa ser feita para melhorar a condição de vida da grande maioria dos brasileiros. Obrigada, deputado. Eu agradeço a presença do deputado Antônio Carlos Mendes Tame, do PSDB de São Paulo, e do deputado Carlos Zaratini, do PT também de São Paulo. E agradeço também a você que nos acompanhou até agora. Lembrando que você pode conferir novamente esta e as outras edições do Brasil em Debate na internet. O nosso endereço é noticias.câmara.leg.br. Eu sou Fabiana Mello e aguardo você em uma outra oportunidade. Até lá!